Hoje estamos aqui na cidade de Cassino, mais precisamente na vila de Santo Ângelo. E esse é o rio chamado pelos italianos de Gari, mas que os americanos, em 1944, chamavam de Rio Rápido, Rapid River. Aqui, entre os dias 20 e 22 de janeiro de 1944, aconteceu a tentativa de travessia dos americanos que bateram de frente às tropas alemãs. Hoje o nosso grupo, formado por essas pessoas maravilhosas, estão brilhando aqui na Itália. Nós estamos agora na ponte que cruza o Rio Rápido, próximo à abadia de Monte Cassino, na entrada da cidade. Um ponto estratégico onde aconteceu uma batalha dura entre 20 e 22 de janeiro de 1944. A travessia do Rio Rápido é uma das histórias mais impressionantes da batalha que envolveu Monte Cassino. A 36ª Divisão de Infantaria Norte-Americana foi formada durante a Primeira Guerra Mundial, em julho de 1917, e era composta principalmente por soldados da Guarda Nacional do Texas e do Oklahoma. Ela foi treinada nos Estados Unidos e enviada para a França, onde participou de combates nas ofensivas no final da Primeira Guerra Mundial. Após o fim da Primeira Guerra, a divisão foi dissolvida, sendo reativada depois do início da Segunda Guerra Mundial, em 1940, e se tornou uma das primeiras unidades americanas a invadir a Itália, desembarcando em Salerno durante a Operação Avalanche, em setembro de 1943. Aqui, nas águas calmas da Baía de Salerno, os americanos e os aliados encontraram o lugar perfeito para fazer o desembarque. A baía é larga, como eu disse, as águas são calmas e os italianos não esperavam tanto assim a presença americana, o desembarque aliado aqui nessa praia. Mas os alemães previram, anteciparam e não caíram na armadilha que os aliados fizeram. Eles simularam o desembarque em outro ponto. E quando chegaram aqui, 180 mil soldados aliados americanos, canadenses, britânicos, foram duramente combatidos pelos italianos e pelos alemães, até a mudança de lado da Itália no dia 8 de setembro de 1943. Após Salerno, a 36ª Divisão participou de combates ao longo do rio Volturno e na Batalha de San Pietro. Essa é a antiga igreja de San Pietro, uma pequena vila no caminho entre Nápoles e Roma. As tropas americanas avançando desde Salerno chegaram a San Pietro em dezembro de 1943. E aqui ocorreu uma batalha que foi para muitos soldados americanos a sua estreia. E foi uma estreia infernal. San Pietro hoje é só um monte de ruínas. Após a Batalha de San Pietro, a 36ª chegou então às margens do Rio Rápido, onde a sua atuação na Segunda Guerra Mundial seria marcada por sacrifício, perdas altíssimas, heroísmo e muita polêmica. E essa é a nossa história de hoje, uma história chocante. Ao avançar desde Salerno, a divisão Texas foi ganhando experiência em combate, principalmente naquele terreno duro. Mas eles não estavam muito preparados para o que viria ao tentarem atravessar o Rio Rápido. Provavelmente você nunca tinha ouvido falar dessa batalha. Apenas aqueles historiadores profundos da Segunda Guerra sabem da importância e do que aconteceu no Rio Rápido. Eu mesmo me deparei com essa batalha, com a história dela, ao pesquisar sobre a Batalha de Monte Cassino, pois o Rio Rápido aconteceu durante a Batalha de Monte Cassino.
E a história é impressionante. Quando a maioria das pessoas interessadas na história da Segunda Guerra Mundial pensa em vitórias com a participação dos Estados Unidos, sempre vem à mente imagens dos desembarques do dia D nas praias da Normandia, vitórias emocionantes, ou triunfos gloriosos nas areias de Iwo Jima, ou mesmo batalhas navais decisivas, como a Batalha de Midway. O valor, a coragem e, por vezes, a tática perfeita demonstrada pelas tropas e generais dos Estados Unidos nessas batalhas foram fundamentais. Mas houve um caso, no entanto, um caso amargo, em que, mesmo o alto padrão de valor e coragem demonstrado pelas tropas norte-americanas, mas liderados por um comando deficiente, criou uma das maiores tragédias militares da Segunda Guerra Mundial, a Batalha do Rio Rápido, em janeiro de 1944, na Itália. Essa margem do rio tem uma pequena colina, um ponto mais alto, aonde a 15ª Divisão alemã estava instalada, os Panzergrenadier. Ao longo de mais de 3 ou 4 quilômetros, se estendia as posições alemãs. E os aliados, mais precisamente a 36ª Divisão americana, a Divisão Texas, estava vindo desde o sul da Itália, haviam desembarcado em Salerno e estavam combatendo desde então, e estavam vindo do sul da Itália, quando no caminho existia esse obstáculo, o Rio Rápido, que em janeiro de 1944 era muito mais volumoso do que é hoje. O dobro de volume, profundo e, como o próprio nome diz, rápido e gelado. Os americanos então decidiram atravessar o Rio Rápido. Na noite de 20 de janeiro de 1944, a travessia desse rio iria se provar mortal. Para ser um general de 3 estrelas nas Forças Armadas dos Estados Unidos hoje, um oficial normalmente precisa de 30 anos de serviço ativo e sucesso nos níveis de companhia, batalhão, brigada e divisão. Porém, durante as exigências de uma guerra mundial, as coisas podem ser diferentes. Quando a Alemanha derrotou a França no início da Segunda Guerra Mundial em 1940, Mark Clark era apenas um tenente-coronel, mas distinguiu-se pelo trabalho no Estado-Maior para vários generais poderosos e de alta patente. Era o queridinho deles. E em abril de 41, Clark foi promovido a general de 1 estrela, pulando o posto de coronel. E apenas 18 meses depois, foi novamente promovido para a 3ª estrela. E no final de 1942, recebeu o comando do 5º Exército, tornando-se o mais jovem general da história do Exército dos Estados Unidos. Em sua primeira ação como comandante do 5º Exército, nos desembarques de Salerno, em setembro de 43, foi premiado com a Cruz Distinta, o maior prêmio de valor do país, perdendo apenas para a Medalha de Honra. Clark era um homem ambicioso e queria provar que era um dos grandes comandantes. Já estavam ali as evidências que sugeriam que o ego de Mark Clark se tornaria um impedimento para um julgamento tático sólido. E aí o destino cruzou as decisões de Mark Clark com as ações da Divisão Texas. A Divisão Texas já havia travado duros combates desde os desembarques em Salerno, em setembro, até as batalhas de inverno, no final de 43, como por exemplo em San Pietro. E após estas lutas, se afastaram um pouco da linha de frente, em 29 de dezembro, para recuperar as baixas. O comando da divisão mal havia conseguido substituir o número significativo das perdas quando Mark Clark se encontrou com o comandante-geral, o Major-General Fred Walker, em janeiro de 44, para dar ordens de um novo ataque à sua divisão. O objetivo era a travessia do Rio Rápido. A ordem de Mark Clark era clara. A 36ª Divisão Texas cruzaria o Rápido daí a 4 dias e estabeleceria uma cabeça de ponte. E então a 1ª Divisão Blindada lançaria uma ponte sobre o rio e traria seus tanques, atacando então o Vale do Liri
em direção a Roma e empurrando os alemães. Walker sabia, pela sua experiência em combate tanto na Primeira Guerra quanto nos 4 meses anteriores de intenso combate desde o desembarque em Salerno, que essa missão não teria sucesso. O rio rápido normalmente teria sido um obstáculo moderadamente difícil de superar, mas os alemães eram mestres na exploração de obstáculos naturais para obter vantagem tática. Eles dragaram o rio para torná-lo mais profundo, o que teve o efeito de criar margens altas e verticais, de modo que seria difícil para quem atravessasse tanto entrar quanto sair do rio, que tinha 9 metros de largura. E a natureza ainda conspirou contra a divisão Texas. Choveu anormalmente nas semanas anteriores ao ataque, e o rio corria mais rápido do que o normal e mais cheio. O general alemão Friedrich von Senger, comandando o 14º Corpo Panzer, transformou a linha defensiva alemã no rápido no pesadelo de um soldado de infantaria. Von Senger posicionou ninhos de metralhadoras nas encostas das montanhas de tal maneira que qualquer atacante enfrentaria tiros de metralhadora entrelaçados. Ambas as margens do rio rápido estavam cercadas com arame farpado e minas espalhadas por todo o terreno. O general alemão estudou as ravinas nas montanhas e viu que eram os locais perfeitos para instalar morteiros, pois elas forneciam o ângulo necessário para o disparo das armas e também forneciam proteção contra a artilharia aliada. Além de adaptar o rio para dar vantagem às suas defesas, os alemães também inundaram as terras planas que conduzem ao rio, de modo que qualquer força atacante teria que percorrer uma distância considerável para chegar a um ponto de passagem e ficariam atolados na lama. A lama era espessa demais para caminhões ou tanques passarem, o que significava que os homens teriam que carregar seus próprios barcos até o rio, através desta lama, do fogo inimigo e ainda carregando todo o seu equipamento. O cenário era o pior possível. Hoje, para atravessar o rio, tem essa ponte bem construída e que permite atravessar esse rio perigoso. Mas naquela época não existia a ponte, ela havia sido destruída. E somente mergulhando no rio, ou melhor, utilizando botes, é que os americanos conseguiram cruzar o rio rápido. Mas o pior estava do outro lado. O ataque começou com uma barragem de artilharia intensa contra posições alemãs conhecidas ou suspeitas. Então, os engenheiros começaram a avançar na escuridão, tentando limpar minas e marcar o caminho. No horário pré-determinado, as primeiras levas de soldados de infantaria começaram a se deslocar em direção ao rio, carregando seus barcos. E as coisas deram errado desde o início. Os barcos de compensado e borracha usados na travessia pesavam 200 quilos. Eram necessários 16 homens para carregar um barco. Cada homem carregava uma carga completa de equipamento pessoal de combate, sob forte artilharia inimiga e fogo de metralhadora. Estava tão escuro que não dava para ver a mão na frente do rosto, como muitos contaram mais tarde. Os homens muitas vezes tropeçavam e caíam, virando o barco, fazendo com que os outros também caíssem. Um tenente descreveu a horrível jornada até o rio no escuro. Um grupo de seus homens estava a cerca de 60 metros à sua frente, quando os projéteis alemães chegaram e eliminou todo o meu pelotão, exceto eu e meu mensageiro que estava ao meu lado. Os soldados que vinham atrás tiveram que passar por cima ou contornar os cadáveres de seus amigos. Milagrosamente, algumas das equipes de barco conseguiram chegar à beira do rio. A água corrente estava apenas alguns graus acima de zero e foi um choque para os homens quando a tripulação colocou o barco na água apenas para descobrir que o tiroteio havia feito tantos buracos que ele afundou imediatamente. Alguns dos homens, carregados com equipamentos de combate, escorregaram dos barcos e afundaram nas águas escuras, para nunca mais serem vistos. As metralhadoras alemãs também varriam a linha do rio, matando muitos americanos e afundando mais barcos. Com os deslocamentos do rio, ondas sucessivas de soldados de infantaria tiveram que caminhar em áreas não limpas e foram mortos por minas.
Pequenos grupos de soldados da 36ª finalmente conseguiram atravessar o rio. Cavaram trincheiras de proteção, mas eram poucos deles. Ficaram isolados e incapazes de se comunicarem com ninguém. Com o nascer do sol, os alemães, em terreno elevado, poderiam dirigir um fogo ainda mais preciso contra as tropas americanas. O comandante da divisão, general William Wilbur, percebeu que toda a força seria destruída quando o sol nascesse. Deu ordens, então, às 5h15, na madrugada do dia 20 de janeiro de 1944, para que suas tropas retornassem às posições protegidas no lado americano do rio. Esta ordem, porém, aplicava-se apenas aos homens que ainda estavam do lado norte-americano. Os que haviam atravessado e estavam do lado alemão estavam por conta própria e teriam que esperar, torcendo para que a ajuda chegasse logo, sem fazer ideia de que o ataque havia sido cancelado. Com isso tudo, ainda veio a ordem do comando do 5º Exército para que o general Fred Walker renovasse o ataque ao meio-dia. Walker, incrédulo com essa exigência irracional, ficou furioso, mas é quase impossível que comandantes subordinados recusem ordem durante uma batalha, mesmo que as ordens sejam tolas. Walker, então, reagrupou seus homens contra gosto e planejou um novo ataque. A travessia do Rápido era isso, era uma tragédia anunciada. Uma missão impossível que tentou ser cumprida 2 vezes em 2 noites de janeiro de 1944. Com certeza, os alemães estavam alertas após o ataque do dia 20 e bem preparados para a segunda tentativa na noite de 21 de janeiro de 44. Em termos gerais, uma força de ataque deve ser 3 vezes maior que a força de defesa para se ter uma chance, quando se analisa a história militar. No Rio Rápido, os alemães tinham uma superioridade numérica substancial em relação aos atacantes e obstáculos militares naturais que trabalhavam contra as tropas americanas. O segundo ataque estava condenado antes de começar. A artilharia e metralhadoras alemãs cortaram as tropas em pedaços no caminho para o rio e mataram muitos mais durante a travessia. Os texanos continuaram sua investida implacável e no início da tarde de 22 de janeiro, vários soldados conseguiram atravessar e se juntaram aos poucos que estavam escondidos em trincheiras desde o primeiro ataque. Apesar das probabilidades impossíveis e independente de quantos de seus camaradas já haviam caído, os homens da divisão Texas continuaram lutando. Os chamados heróis do Álamo sabiam que não conseguiriam, mas lutaram com determinação até a morte. E os texanos da Batalha de 1944 sofreram praticamente o mesmo destino. Surpreendentemente, porém, o comandante do Corpo de Exército, General Keyes, não foi capaz de reconhecer a derrota. Com a destruição virtual de 2 regimentos de infantaria da divisão Texas, ele ordenou que o Walker embarcasse em um terceiro ataque. No momento em que Keyes deu a ordem, todos os barcos disponibilizados para a operação estavam destruídos. E todos os equipamentos de ponte que os engenheiros trouxeram foram também destruídos. A única unidade disponível era a 142ª Infantaria da 36ª Divisão, mas não tinha meios de cruzar o rio, mesmo que não houvesse o inimigo do outro lado. McClellan, então, aceitou tardiamente a realidade do fracasso da missão e interveio para cancelar o terceiro ataque. A batalha finalmente acabou. Dos cerca de 4.000 homens da 36ª Divisão que iniciaram a operação, mais da metade foram mortos, feridos ou capturados. E os que sobraram estavam física e emocionalmente devastados e indisponíveis por algum tempo. McClellan acreditava que uma derrota tática poderia resultar num sucesso estratégico, mas a travessia do Rápido manchou sua carreira. Quase imediatamente após o regresso ao Texas após a guerra, os sobreviventes do desastre no Rio Rápido reuniram-se em Brownsville, no Texas, e discutiram a necessidade de justiça. Na opinião deles, o general Mark Clark causou mortes e ferimentos desnecessários a milhares de texanos por suas decisões erradas no Rio Rápido. Solicitaram então ao Congresso dos Estados Unidos que investigasse o assunto para obter justiça pelas suas perdas e garantir que nenhum futuro comandante cometeria erros tão graves. E as audiências foram realizadas no Comitê de Assuntos Militares da Câmara Americana em 18 de março de 1946. O secretário do Exército de então, Robert Patterson, conduziu uma investigação e concluiu
que a ação foi necessária e o general McClark exerceu um bom julgamento ao planejar e ordenar o ataque. O Departamento de Guerra não estava disposto a punir um dos seus comandantes sêniores e estavam cansados da guerra e queriam acabar com aquela situação complicada. A inação do Congresso norte-americano e o tratamento do assunto por parte do secretário ficaram como uma ferida infligida aos sobreviventes de uma das mais heróicas e horríveis batalhas da Segunda Guerra Mundial, e é discutida até hoje. Mas vem a pergunta, afinal de contas, os texanos ou os aliados cruzaram o rio e de que maneira? Vamos saber. Após a tentativa da 36ª Divisão do Texas de cruzar o rio em janeiro de 1944, os planejadores aliados ordenaram mais um ataque durante a noite de 11 a 12 de maio, com regimentos de infantaria da 4ª Divisão de Infantaria Britânica e da 8ª Divisão Indiana, que deveriam cruzar o rio sob o manto da escuridão, assim como a Divisão Texas havia tentado. Era hora do avanço final em direção ao Monte Cassino. No centro da força de ataque estava a 1ª Brigada Blindada Canadense, os chamados tanques de Calgary, e foram encarregados de implantar uma ponte Bailey através do Rio Rápido. As pontes Bailey são pontes pré-fabricadas em seções que são montadas no local, mas os planejadores enfrentaram problemas, pois não tinham muito material para a ponte e os alemães estavam a 300 metros do melhor local para implantar a ponte. Então o capitão Tony Kingsmill teve uma ideia. Por que não construímos uma ponte Bailey, a levamos pronta até a margem do rio e a empurramos para o outro lado? Será possível empurrar uma ponte já pré-montada sobre o rio, em vez de tentar construí-la sob o fogo inimigo? Essa era a ideia. E Kingsmill disse, um tanque poderia segurar a extremidade frontal da ponte, enquanto o outro a empurrava para a frente. Com a aprovação do seu comando, Kingsmill começou a testar sua ideia. Às 4 horas da manhã do dia 11 de maio de 1944, os veículos, os tanques e caminhões se aproximaram do rio. Um tanque sem torreta levava a ponta da frente da ponte já montada, uma ponte de 30 toneladas e 30 metros de comprimento. Os 2 tanques partiram para o rio no dia 12 de maio, por volta das 6 horas da manhã, e Kingsmill usou um rádio para guiá-lo através da neblina. Eles finalmente chegaram à margem do rio pouco antes das 9h30 da manhã, quando o nevoeiro começou a se dissipar. Os alemães avistaram a atividade e começaram a disparar metralhadoras e morteiros. Kingsmill entrou no tanque da frente sem torreta, junto com o operador de rádio, e pararam à margem do rio. Então, o tanque empurrador avançou lentamente, empurrando a estrutura para dentro do rio. Quando a ponte começou a se mover, Kingsmill ordenou que o tanque transportador avançasse, para evitar que ficasse atolado no solo macio. Conforme planejado, o tanque mergulhou no rio e afundou. Kingsmill e o motorista escaparam e nadaram para o outro lado do rio. Com a ponte em posição, a tripulação do tanque empurrador desengatou o tanque da ponte e a extremidade caiu no chão, do outro lado do rio. A ponte estava pronta para ser usada. Com a ponte instalada, o regimento de tanques de Calgary começou a cruzar o rio. A linha Gustav, que ligava Monte Cassino, foi finalmente rompida. E com isso, os aliados começaram a avançar lentamente para Roma. Kingsmill foi condecorado com a Cruz Militar e a sua coragem e determinação foram superiores a qualquer elogio. O heroísmo dele foi celebrado em artigos de jornais no Canadá e no Reino Unido. E a medalha da Cruz Militar foi entregue a ele pelo governador-geral em Toronto, em 1945. Em 2007, Kingsmill regressou à Itália para comemorar o aniversário da travessia do rio, e uma placa de bronze foi inaugurada em homenagem à ponte Kingsmill, um desfecho para essa história. Aqui no memorial da Batalha do Rio Rápido existe um grande sino que substitui um sino anterior, aquele colocado pela população italiana e esse pela população do Texas, que pagou a instalação desse sino. E há um trecho, um pequeno poema aqui, que a Maria Luísa, que faz parte do nosso grupo, vai ler para a gente, né, Maria Luísa? Campana della Pace, que é o sino da paz. Ó sino da paz, derretido para honrar aqueles que faleceram em sacrifício pela nossa liberdade, em sacrifício daqueles que perderam suas vidas, continua conosco. O sussurro das ondas do rio Gari, que se ouvem durante o inverno, as noites de inverno, pelos assobios dos projéteis e das explosões das granadas,
continua uma canção da eternidade. Vocês eram jovens soldados na armada, cheios de vigor e de esperança, combatendo na terra italiana, debaixo de uma colina sacrossanta, uma colina sagrada. A todos vocês, heróis de batalha, nossos cumprimentos eternos, acompanhados de um profundo sentimento. Ó sino da paz, apenas o soar desse sino pode alcançar as almas no céu e deixá-los ouvir a nossa devoção como uma mãe para os seus filhos. E até hoje o sino soa, não é? Para a população lembrar e os visitantes também lembrarem dos soldados que deixaram suas vidas aqui. Meio-dia, você disse? Meio-dia. Obrigado.